Olá pessoal, eu sou o Guitardo e este é mais um episódio de Guitardo Experience. Hoje irei analisar um vídeo publicado recentemente pela modelo e influencer Micaela Martinez. Então, roda a vinheta. Tu também sente que as redes sociais estão ocupando um espaço significativo no teu cérebro? Por exemplo, eu sinto que a minha memória ela não está tão eficiente, digamos assim. Eu sinto que as redes sociais estão tomando uma parte importante do meu cérebro, digamos assim. E se tu tem sentido isso também, eu sinto te informar que nós estamos ficando cada vez mais burros. Bom, esse começo aí, né, essa premissa aqui do começo é interessante, né? Uma coisa que eu já falei, acho que eu comentei no vídeo dela, mas que gostaria de salientar, ficou muito legal esse estilo de vídeo onde mostra a cidade, né, um vídeo externo onde a pessoa vai falando, né? Ela não é a única que faz vídeos assim, mas eu sempre acho legal quando a pessoa está falando e vai aparecendo no cenário no fundo, por mais que eu esteja prestando atenção no discurso, é um formato de vídeo que eu gosto. E nisso que ela falou, né, nesse começo, agora, sobre o conteúdo do vídeo, e uma questão, né, ficou muito bom porque quando você vai gravar em externa, só quem já fez sabe, se você estiver usando só o microfone do celular, não sei se ela está usando também um microfone dedicado, embora ela tenha me falado lá que está usando um programa de edição específico, né, para filtrar ruído, alguma coisa assim, quando você vai gravar em externa é muito difícil que, por exemplo, o barulho daquela moto ali não vai ficar alto assim e que vai encobrir a voz ou que vai atrapalhar que se entenda, né, quem está vendo, que entenda o que está sendo dito. Então, isso ficou muito legal, né, porque tem muita gente que vê o YouTube enquanto está fazendo outra atividade, né, tá lavando uma louça, sei lá, tá jogando videogame, tá fazendo qualquer outra coisa, mas gosta de ouvir. Então, se o áudio está bom, né, muitas vezes é uma curiosidade, eu não lembro que youtuber que comentou isso, né, ou a imagem pode até não ser tão boa, no caso dela tá ótima a imagem também. Mas assim, a imagem pode até não ser tão boa, mas o áudio não pode falhar no YouTube. Quando a minha geração, né, que é uma geração mais velha que a dela, quando a internet veio pra gente, foi mais ou menos na época da nossa adolescência e foi bem diferente, né, o começo, assim, né, as redes sociais iriam começar pra valer mesmo a ter vários seguidores fiéis, né, lá com o Orkut, né, lá por 2004 e tal, que você só entrava na rede social se você tivesse um convite. Mas mesmo assim a dinâmica era muito diferente, e essa questão do algoritmo, que hoje em dia está em alta, assim como a questão da inteligência artificial está muito em alta, né, era algo que não se falava muito, né? Principalmente sobre algoritmos se falava muito pouco, né? Então era outra proposta da rede social, mas o que eu vejo assim na minha transição é que a coisa, né, começou devagar e à medida que muitas pessoas foram tendo acesso à internet, essa relação com as redes sociais e com a própria internet se modificou bastante, né? E quando eu comecei lá na adolescência, repetindo, né, teve uma época na minha vida que eu estudei em colégio particular e lá existia um laboratório de informática. Daquela época, onde os computadores ainda tinham um monitor de tubo, assim como as TVs eram, né? E muita gente, eu sei que não pegou essa época, já nasceu com o computador moderno, né? E com as TVs modernas de hoje. E naquela época, a coisa principal que se fazia na internet era usar, por incrível que pareça, navegador de busca e consultar e-mails. Isso era... E o embrião, isso que é interessante de falar, o embrião das redes sociais eram correntes de e-mail na quais vinham histórias absurdas, do tipo, pô, tava no cinema, sentei lá numa seringa lá e agora tô com AIDS. Se você não quer que mais pessoas... E aí começa, né? Aquelas coisas que depois foram se popularizar com as redes sociais mais tarde, né? Que é do tipo, então se você não quer que mais ninguém passe por isso, repasse essa mensagem para X pessoas. E iam repassando, iam criando correntes ridículas, né? Mas também eram enviadas piadas, eram enviadas outras coisas, notícias, às vezes por e-mails, né? E existiam grupos do Yahoo que eram como as comunidades do Orkut, né? Que eram grupos para interesses específicos, né? Então, muito antes das redes sociais, né, darem esse boom e se tornarem o que são hoje, os e-mails, né, antigos meio que cumpriam um pouco desta premissa, né? Enfim, voltando. E aí era Google, era Yahoo, era KD, né? Inclusive, acho que KD nem existe mais, né? Que acho que pertencia ao grupo do Yahoo. Alta Vista, acho que nem existe mais esse navegador. E, né, a gente ficava lá, idiotizado lá, pesquisando notícias ali em sites, né, vendo fotos que demoravam para carregar, às vezes mids, né, de músicas famosas tocando ali
naquele formato MIDI, né, e imprimir assim pela impressora tablatura de música ou outros interesses, né? Então, o começo, né, esse embrião da internet, ele foi uma coisa muito diferente, né? Então demorou alguns anos até as redes sociais se popularizarem e se tornarem o que elas são hoje. E a culpa é do Instagram, a culpa é do TikTok, a culpa é tua também, que não alimenta o teu cérebro de uma maneira saudável. Mas enfim, eu vim te contar alguns benefícios da leitura. Ler literatura parece inútil, mas ler literatura nutre e diminui as causas dessa inutilidade. Acho que é interessante começar falando um pouco sobre como o cérebro funciona toda vez que ele lê uma palavra. Porque a leitura, por mais que ela pareça natural, ela não é natural. O nosso cérebro foi condicionado a essa evolução em milhares de anos. Ele aprendeu a codificar símbolos para chegar num tal resultado. Um fone de uma palavra nada mais é que a junção de dois símbolos que formam um som. E esse som dentro do nosso cérebro tem uma imagem. A cada som é produzido uma imagem. Então, você não está apenas lendo, você está codificando símbolos. E talvez por isso que muita gente acha difícil a leitura, porque não é como assistir a TV, ou um vídeo no YouTube, ou uma trend, ou um meme. Teu cérebro está trabalhando. Lembra daquela propaganda que dizia que ler também é um exercício? Aquilo faz muito sentido. Agora que a gente já entendeu que a leitura é codificação de símbolos, vou te contar um pouco sobre o que acontece no teu cérebro quando tu tá lendo literatura. Basicamente, é bem fácil de entender. Basicamente, se você lê que o personagem está andando de bicicleta, os pontos do cérebro que ativam são os mesmos pontos do cérebro que ativam quando você está andando de bicicleta. Seu cérebro não consegue entender que aquilo é uma ficção. Se você está lendo que o personagem está nadando, o seu cérebro entende que você está nadando. Bom, eu vou interromper aqui de novo, só um pouco aqui, porque antes de eu entrar nessa parte, que ela já entrou direto na literatura, embora ela não tenha especificado tecnicamente, eu entendi claramente o que ela quis dizer aqui sobre literatura de ficção, né? Mas antes de entrar neste ponto da literatura, eu gostaria só de citar um momento onde eu percebi que a rede social era prejudicial, e foi por um motivo um pouco diferente desse motivo que ela está falando, que foi quando eu percebi que a rede social, ela buscava com seu algoritmo engajar as pessoas, né, movimentar a rede e ganhar dinheiro em cima disso através do ódio, né? E não existe, para mim, né, que vi toda essa evolução da internet, um exemplo maior e melhor para usar aqui do que o Facebook. Eu sei que muita gente odeia o Twitter, né? Segundo essas pessoas, o Twitter pega o assunto do momento e engaja em brigas ridículas, em gente se xingando e se bloqueando, né? E quase criando uma grande celeuma à toa por grandes bobagens, né? Mas existe uma questão, e aí vai ser um pouco polêmico que eu vou falar, né? Mas eu não sou moralista, então estou nem aí, é isso mesmo. No Twitter, existe uma questão que você consegue filtrar. Por exemplo, eu sei que aparece ali as trends, né? Ainda mais eu que acesso pelo computador essas redes sociais. Apesar de ver as trends, né? O que está bombando no momento do Twitter, eu não vou atrás daquilo, eu não clico ali em cima, né? Ao invés disso, eu busco coisas que são do meu interesse, né? Por exemplo, se eu procurar criadoras de conteúdo ali, digitar, né, nomes específicos, vai aparecer para mim, e se eu começar a seguir elas, que óbvio que eu tenho uma conta só para isso, vai aparecer para mim contas de mulheres, né, mais liberais que têm esse conteúdo, que vendem e tal, e muitas delas às vezes postam previews, né, e imagens delas mesmas desnudas. Então, assim, por mais que falem do Twitter e tal, né, existe isso, você consegue seguir apenas os seus interesses e não ser infectado por esse ódio, né, que só te faz mal e enriquece bilionários como o Mark Zuckerberg, né, que, desculpe fazer a crítica aqui, inserir essa crítica aqui, mas é um grande de um filho da puta, né, e aquele filme, A Rede Social, né, que fala sobre ele, embora a gente tenha que tomar cuidado, né, com esses filmes, porque eles não refletem 100% da realidade por não serem documentários, mas ele mostra muito do que é esse cara, né, e
né, só você pesquisar aí as tretas que ele mesmo se envolveu com o tribunal norte-americano por conta, né, da Meta, ou do Facebook, etc, né? Então, para mim, o Facebook sempre foi a rede social mais tóxica de todas nessa questão de engajar pelo ódio. E logo em 2011, né, quando eu comecei a ficar mais ativo lá, pois o Orkut estava cada vez mais em desuso e todo mundo estava migrando para lá e eu acompanhei a maré como um gado ali, eu percebi logo em 2011, quando eu fazia inglês com um amigo meu, e havia morrido aquela cantora hiper talentosa, mas que teve uma vida, né, muito conturbada e que, né, já eram notórios suas performances no final da carreira, bastante problemáticas em cima do palco por excesso do uso, né, de drogas ilícitas. Quando saiu a notícia, naquele ano que ela havia falecido, o colega de inglês comentou: tá vendo? É isso que dá usar drogas, não sei o que lá, né? E eu já vi, né, e aquilo foi a primeira coisa que apareceu no meu feed, né? Diferente do Orkut, que era uma comunidade, como eu falei, para você encontrar pessoas que tinham interesses parecidos com o seu, de literatura, de hobbies, de música, de whatever. Ali você estava para ver o pior do ser humano, que é a timeline ali, né? E continua sendo assim até hoje, né? O elemento principal do que aparece no Facebook é esse engajamento pelo ódio, né? E me deixou totalmente revoltado aquele post, porque embora esse meu amigo pudesse não usar drogas, né? O que ele tinha de tão perfeito na vida dele que o fazia se sentir superior a uma cantora que, por mais que usasse drogas, havia construído uma carreira, havia tido reconhecimento. E ali eu já percebi que o Facebook era, por exemplo, uma das piores redes sociais que existem. Eu já comecei a ver toda a negatividade do Facebook a partir dali. Fora outras questões, né, como eu falei, assim como as correntes de e-mail idiotas começaram a ter, né, mostrava alguém lá numa guerra, lá, todo esculhambado, todo sangrando, né, às vezes imagens fortíssimas ali de guerra, e vinha uma mensagem embaixo, né, uma legenda embaixo: ó, se você quer ajudar a Cruz Vermelha, sei lá, ou alguém a ajudar essa pessoa aos tratamentos médicos, né, dê um like nesse postagem. Então era o tipo de engajamento mais retardado que tem, né? Porque se você quer ajudar alguma coisa, você mesmo vai doar para uma instituição de caridade, você não vai ficar, né, caindo nesses migué de rede social. Então, a partir daí, para mim, eu entendo que ela falou do Instagram e do TikTok, que realmente a gente perde muito tempo ali nessas redes também, mas pelo menos no Instagram eu não vejo o pessoal, né, primeiro engajar politicamente também, né, que é outra coisa que faz o engajamento pelo ódio, né? Tem quase nada no meu Instagram de eu ver as pessoas postando sobre política, né? Diferente do Facebook, que todo mundo quer provar que tem a razão, né? Quer provar que seu lado está certo. E quando alguém posta um contraditório ou alguma outra coisa, todo mundo fica bravo e quer, né, se pegar na porrada. Então, continuando, que a digressão aqui foi grande também. E isso é incrível, porque, por exemplo, eu já li literatura que se passa no Alasca. Eu nunca fui no Alasca, mas meu cérebro tem memórias do Alasca. Além do fato incrível de tu ter memórias de coisas que tu nem viveu, a literatura, ela te ensina a ter empatia, porque você se põe no lugar do personagem. Você vive vidas que você nunca viveria se você não estivesse lendo aquilo. De outra época, do passado, do presente, do futuro, ficção, realidade, documental, documentários fictícios. Tipo, você lê livros debaixo do mar, você lê livros no espaço. Então, ler literatura ajuda na sua criatividade, aumenta a sua memória, aumenta o seu dialeto. Nós entendemos o mundo através da linguagem. Se o seu dialeto é um dialeto rico, você entende o mundo de uma maneira mais rica. Você consegue se expressar de uma maneira mais completa. E a literatura, ela é uma parte... Ela é o mais real que a gente tem na nossa língua. E o que eu sinto quando eu tô lendo literatura é que eu tô fazendo um resgate de toda a neuroplasticidade que eu perdi para as trends, para os memes, para todo vídeo que não é tão nutritivo, né? Que a gente acaba encontrando nas redes sociais. E se tu sente que tu tá com o teu cérebro um pouco atrofiado por conta de toda essa informação, eu te aconselho a ler literatura. Aqui finalmente agora eu consigo entrar em literatura, né? Porque ela no final mencionou novamente rede social e eu vou ter que remeter a isso. O que eu percebi também, como eu falei, né? Eu já dei o histórico
de como a minha geração, os millennials, tiveram acesso à internet a partir da adolescência, geralmente, né? Hoje eu percebo, infelizmente, que minha geração, e eu me incluo nessa, obviamente, né? Senão não estaria falando isso, infelizmente, mesmo a gente tendo vivido uma época em que a gente não teve, né, internet, em que a gente vivia a vida mais real, né, no sentido de ir pra rua, de ver qual era a reação das pessoas na rua, né, e não por trás de um fake do personagem, ou não por trás de um teclado sem medo de ser descoberto e propagando aquela ofensa horrorosa, né, quando a gente ia nos bares, nos parques, no cinema, sabe, vivendo de uma forma muito mais ativa. Me parece que era muito mais fácil isso que ela estava falando, né, sobre ler, né, que muitas pessoas têm dificuldade de ler. Eu imagino que para as gerações de agora seria muito mais difícil pegar um livro físico na mão, né, porque hoje em dia tem o Kindle também, que é também uma forma de literatura, mas é a literatura moderna, né, que você lê através de um dispositivo ali que você não tem, né, que depois que guardar ali e cuidar com a manutenção de páginas contra ácaro. Para essa geração deve ser ainda mais difícil conseguir ler e ficar atenta, porque toda hora o celular tá ali bipando, né? O meu vive no silencioso, mas o da maioria das pessoas, né, ele fica toda hora com uma notificação de uma rede social ou do WhatsApp que alguém mandou uma mensagem, e isso gera uma certa ansiedade, né? Então, eu fico triste que pessoas da minha geração não conseguem mais ver um filme completo, elas até conseguem ver o filme completo, mas se o celular tocar, elas param o filme para ficar vendo. Mesmo eu, que não sou dessa geração, me pego parando ali, assistindo o filme ali, dando uma olhada no celular e depois largando e voltando pro filme, né? E isso pra mim é o sintoma meu que mais tem a ver com isso que ela falou de estar emburrecendo, cara. Eu não precisava ficar parando, entendeu? O que custa ficar 2 horas ali e depois, se tiver que ver uma notificação, ver depois, né? Porque não vai mudar minha vida ver a notificação ali no meio do filme, entende? Então é complicado. Agora, sobre literatura, é interessante isso que ela falou lá de Memórias do Alasca, que muita gente pode até não ter entendido. Eu acredito que os mais jovens, que não estão acostumados a ler e que acham que ler é uma coisa difícil, realmente vai ser difícil para eles entenderem isso. Mas um exemplo que eu tenho, eu nunca fui assim um puxa-saco dos Estados Unidos, nunca fui um cara que pensei, se eu tiver uma grana um dia eu vou viajar para os Estados Unidos e vou ver lá. Mas o meu livro favorito, né, que faz anos que é meu livro favorito, mesmo eu já tendo lido vários livros, se chama Obsessão Fatal, né, na gringa ele se chama Hamptons Classic, que é uma competição de cavalos que acontece em Hamptons, que é um litoral de milionários dos Estados Unidos, no estado de Nova York, né? E o livro que eu li, ele é um suspense que se passa lá, mas a forma como é descrito o lugar, e também a ambientação e a década em que se passa lá nos anos 80 o livro, é muito legal e despertou a curiosidade de buscar na internet fotos do lugar, vídeos no YouTube de drones do lugar. Então, realmente, isso que ela falou, né, do personagem estar andando de bicicleta, parecer que é você que está ali, é a questão da imersão, né? Autores que escrevem muito bem conseguem colocar a imersão em tudo. A literatura realmente tem esse poder, né? E a literatura é uma coisa que as pessoas, muitas, não percebem. Ela merece um momento de dedicação, um momento de concentração só para aquilo, para parar tudo e ficar só naquilo. E nisso eu acho que a literatura ela consegue me deixar realmente menos burro, porque eu não lembro de começar a ler 50 páginas de um livro, de repente, e parar por causa de que, vou ver se chegou notícia de alguém aqui, se chegou mensagem no WhatsApp de alguém, ou se alguma rede social, algum post que eu fiz lá teve alguma repercussão. E quando eu vou continuar no outro dia, eu paro e faço só aquilo. Eu entro, de fato, de corpo e alma naquele mundo. Então é interessante, né, ver que uma jovem também consegue perceber os benefícios da literatura desse jeito e que ela também, né, sente esse nível de imersão, de entrar na história e de estar vivenciando aquilo. E uma das razões para eu estar reagindo a esse vídeo é justamente porque ela pode, né, abrir a cabeça dos jovens, né, da geração dela e tal, para esse comprometimento e pelos benefícios que a leitura traz. Bom, continuando aqui agora então. Porque você vai ficar mais empático, você vai adquirir conhecimentos diversos, você vai conhecer o fundo do mar, você vai conhecer a África, você vai conhecer a Amazônia sem sair do sofá de casa, você vai conhecer a sua literatura, a sua língua, você vai nutrir o seu dialeto, você vai nutrir a sua alma com empatia, com arte, talvez com um olhar crítico. E é isso.
Vamos fazer um boicote à burrice e vamos ler literatura. Bom, para finalizar, né, que ela falou de empatia, né, e de nutrir o dialeto e tal, eu lembrei de uma coisa que eu esqueci de falar sobre literatura, que eu vejo, né, em muitas histórias, e que realmente um escritor bom vai conseguir fazer isso. Geralmente uma boa história, mesmo que seja de ficção ou não, ela se passa numa cidade que ou existe ou que tem verossimilhança com alguma cidade real que existe, até para os leitores poderem se identificar. E tão importante quanto a ambientação são os personagens daquela história, né? Nesse caso da literatura de ficção, do romance, né? Que eles costumam chamar tecnicamente assim qualquer livro. E a questão do personagem é muito importante, né? Porque tem personagens, muitas vezes o autor se baseia em pessoas reais, né? Mesmo que não seja 100% daquelas pessoas, né? Mas você consegue identificar alguns traços que às vezes você identifica em si mesmo. E aquilo te faz torcer pelo personagem, aquilo te faz ficar triste quando um personagem que você se apegou morre e você não está esperando por aquilo, né? E eu acho que isso é o que torna a literatura também mais bonito, né? E não só a literatura, nesse caso, mas também a música, o teatro, o cinema, a arte, que é a invocação principal de gerar alguma emoção, né? Você tem que despertar alguma emoção. E qualquer emoção, nesse caso, por mais polêmica que seja, é válida, né? Até mesmo a raiva. Só que assim, a raiva, ela tem que ser gerada, na minha concepção, porque você tinha alguma expectativa com alguma coisa na história e aquilo acontece alguma coisa, algum evento, né? Alguma coisa, algum personagem que é muito decepcionante ou frustrante. Aí, ok. Agora, a raiva, quando é porque o autor escreve mal, que é um caso que eu não vou entrar aqui no mérito, né? Porque eu já estou encerrando esse react que já ficou muito longo, né? Mas assim, quando o autor escreve mal, te faz largar o livro, né? E você não lê inteiro, aí ao invés de eu entender que a arte cumpriu, né, com a sua missão de gerar alguma emoção, aí ela gerou uma frustração só desnecessária. Mas quando é uma raiva legítima, né, porque você pensa, ah não, isso não, alguma coisa assim na história, ainda você conseguiu engajar o seu leitor a ter alguma emoção, né? Ou quando ele torce por algum personagem, quando ele fica feliz, quando, né, tem algum final satisfatório da história, ou não, ou o contrário também é muito válido, né? Ou quando a história termina de um jeito que, né, o leitor fica meio, pô, né, decepcionado, também é válido, né? Porque pra mim a arte, a literatura, a música, enfim, qualquer forma de arte tem que ter como uma das suas principais metas gerar emoção em quem a consome, né? Então é isso aí, espero que tenham gostado. Inscrevam-se no canal da Micaela Martinez. Infelizmente agora com essas novas regras do YouTube, canais como esse, né, que foram iniciados há pouco tempo, não conseguem colocar o link para outros, mas se vocês digitarem Micaela Martinez ali, vocês já encontram o canal dela. Valeu, pessoal? E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!